apesar da imprensa, dessa imprensa velha, né, não ter dado importância no discurso do ex-condenado que revelou ter atuado para a libertação de 10 sequestradores. E diga-se de passagem aí, o sequestro é um crime hediondo. E que ainda fez contato com o presidente da República. Na época, era o socialista Fabiano Fernando Henrique Cardoso. E que tinha como ministro da Justiça o Renan Calheiros. O Renan Calheiros, ministro da Justiça. Mas o Brasil inteiro acabou ficando sabendo via canais de mídia conservadora. Ainda bem que existe internet. Desse feito aí do Lula, que tratou do caso como um ato heróico. E não é surpresa nenhuma, em se tratando de partido de esquerda. Vamos ver o vídeo. E eu queria, antes de seguir a minha fala, dizer ao jovem ex-governador Renan, que a primeira vez que eu vim a Lagoa, eu vim a convite de um grande jornalista, presidente do Sindicato de Jornalistas de Maceió, chamado Freitas Neto. O Freitas Neto me convidou para vir aqui, depois do Freitas Neto morreu num acidente de avião em Cuba. Mas o Freitas Neto me convidou e por acaso eu vim aqui numa época que tinha eleição. E tinha um candidato a governador do PMDB, eu não sei como é que se chamava, Zé Moura. E eu guardei uma frase, Renan, que eu nunca esqueci. O Figueiredo tinha uma propaganda na televisão que dizia assim: plante que o João garante. Essa era a propaganda do Figueiredo. E o Zé Moura dizia: plante como, senão o João toma. E essa frase me marcou, porque foi naquele ano que eu conheci um jovem candidato a deputado estadual, que era o companheiro Renan Calheiros. Isso há 42 anos atrás. E a nossa amizade, ela foi crescendo, às vezes mais afastada, às vezes mais próxima. Depois o companheiro Renan virou ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. E tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Não sei se vocês estão lembrados, houve um sequestro do Abílio Diniz e colocaram camiseta nos sequestradores do PT para dizer que era o PT que tinha sequestrado o Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça chamado Renan Calheiros. E depois de uma longa conversa com o Renan, ele falou para mim: presidente, na época era só Lula. Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. Eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso e falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia, e isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Depois da minha convivência com o Renan, eu sou muito grato, porque o Renan foi presidente do Senado 2 vezes quando eu fui presidente. E eu devo muito ao Renan e ao companheiro presidente José Sarney, que está com 92 anos. E muita gente consegue ver a história do Sarney pelo avesso. Mas eu aprendi a ter respeito pelo Sarney, porque foi o comportamento dele que garantiu que a gente recuperasse a democracia nesse país depois das eleições de 1985. Vou confessar, é difícil ouvir essas asneiras que esse indivíduo fala. E fala se gabando de ter feito algo maravilhoso.
para mim, cometeu um monte de crime aí, né? Crime contra a humanidade. Pois é. E minha inspiração, citações hoje, devo ao Luiz Camargo. E fez no seu vídeo aí algo maravilhoso, que foi explicar exatamente como é que esses políticos de esquerda se inspiraram em defender bandidos. E por que eles defendem bandidos? Vai ser curto o vídeo, mas vai ser algo que vai dar para entender bem onde está o cerne de tudo isso de ruim que temos no nosso meio. Acontece que no decorrer da história sempre existiu o envolvimento de membros de governo com o crime organizado. E esse tipo de envolvimento é comum com a esquerda latino-americana. E não espanta nem um pouquinho essa ligação do PT com as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Também com o PCC, né? Que é o lá de São Paulo, esse PCC que é o sindicato do crime. O Partido Comunista da União Soviética foi quem começou nesse formato. Gastava-se muito com os movimentos revolucionários. Então tiveram a ideia de se infiltrar nas redes de tráfico de drogas, nas redes de tráfico de drogas da América Latina, e para criar uma fonte de renda para abastecer aí o movimento revolucionário comunista. Quando nasceu, então, as FARC, que hoje domina, junto com o PCC, agora eu lembrei, primeiro comando da capital, o narcotráfico no continente americano, e que distribui também para o resto do mundo. E hoje, as FARC é ao mesmo tempo uma organização política, paramilitar e criminosa, ou seja, é um partido político, é o exército e a máfia. E pelo que podemos assistir, esta semana foi ver a chegada, através do voto, à presidência da Colômbia de um guerrilheiro do M19. É outro movimento revolucionário da Colômbia que também teve uma estreita conexão com as FARC. E em seu primeiro discurso, o presidente eleito, o Gustavo Petro, defendeu a libertação imediata dos presos na Colômbia. Assim como Lula e a esquerda defende aqui no Brasil, se fosse algo comum. Veja aí o vídeo. Quanta gente que murió, cuánta gente que está presa hoy en estos momentos, cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Perceberam? Mesmo discurso do Lula, mesmo discurso. Quer que solta os coitados, os jovenzinhos. Só estão presos por querer amar. Como eu disse, os tentáculos do mundo do crime estão em todo o sistema. E isso não aconteceu por acaso, por acidente, por descuido. Isso tem método, tem ciência por trás. Temos representantes do crime organizado, toda a sociedade, e nos mais altos escalões da República. Está sendo criado o maior gueto do crime organizado no país, lá na cidade do Rio de Janeiro, que a polícia está proibida de subir o morro. Já pensaram nisso? Vamos tentar explicar um pouquinho como o crime organizado começou a trabalhar junto com a ideologia socialista.
que foi aí adotada pelos partidos de esquerda. Isso. A ideologia socialista teve sua implementação nos idos dos anos de 1917 e tem aí seus ideólogos, seus defensores. Então, o pai do comunismo na União Soviética dizia que o melhor revolucionário seria um jovem desprovido de moral. E que uma sociedade dominada pelo caos, pela violência, se torna mais dependente do Estado, o que facilita muita chegada do ideal revolucionário. Já o Karl Marx achava que a revolução viria com a união no mundo inteiro, numa revolta dos empregados contra os patrões. Porém, se viu foi a acomodação pelas benesses criadas pelo capitalismo. Quando o então pensador Herbert Marcuse, sociólogo e filósofo alemão da Escola de Frankfurt, crítico do capitalismo, buscou uma nova classe na sociedade para aderir então à revolução e assim tentar salvar a ideologia comunista. E que tipo de seres humanos poderiam ser usados para a causa? Um sociólogo pensou, ao invés de buscar pessoas pela desvantagem econômica, buscariam pessoas ou grupos que possuíssem qualquer tipo de frustração psicológica ou qualquer tipo de dificuldade de socialização, quando surgiram os escolhidos para defender a causa. Ou seja, os drogados, as prostitutas, os artistas marginalizados, as ditas minorias, os estrangeiros excluídos da sociedade e todos os tipos de delinquentes, mafiosos, ladrões, estupradores, todos aqueles que vivessem à margem da lei e que seriam organizados, adestrados para corromper o sistema de dentro para fora. E assim conseguir enfraquecer esse sistema a fim de tornar mais fácil a introdução dessa revolução socialista ou comunista. Como queira chamar, as duas são a mesma coisa. E depois de carcomida, vilipendiada, o socialismo seria então estabelecido como salvador e, como nós sabemos, essa ideologia nunca deu certo em nenhum lugar. E o que podemos ver como exemplo desse socialismo hoje é Cuba. Cuba, país que se encontra aí nos escombros dos anos 50 e com sua população na quase totalidade na pobreza. E sem perspectiva nenhuma de melhora. E a Venezuela, que já foi considerado aí um dos países mais ricos do mundo e que tem as maiores jazidas de petróleo, e hoje se encontra numa total incapacidade econômica, vendo o seu povo perecer na pobreza cada dia que passa. Aí você pergunta, e a China, que é uma potência econômica, é também comunista? Em outra oportunidade aprofundarei mais nessa questão e falarei sobre a China, mas garanto que o que você vai saber, o que você vai ouvir, não será nada animador. Mas por hoje, ficamos por aqui. Curta esse vídeo, se inscreva e compartilha.